conta muito do que a gente fala. Pessoal, para quem está desacostumado, está escrito Alberto, mas eu chamo ele de Kunta, está escrito Felipe, ele me chama de Omaso. É como a gente se falava lá na Exalc quando a gente estudou junto. Você vê, é tão importante a gente olhar esse tipo de número, porque te dá um direcionamento importante. Hoje, tomar as decisões, principalmente em volume grande, é muito, muito, muito. Chega a dar medo, né? Então, a gente estava conversando agora, antes aqui da live, o quanto que a gente acaba tendo que ser cirúrgico do ponto de vista de estratégia, né? Então, tipo, vou comprar quando? Então, eu dentro das minhas simulações, a gente vê ali o próprio impacto da compra no negócio. Eu tenho uma ideia, esse ano, por volta de uns 50%, vou me arriscar a dizer, do sucesso de fechar esse negócio do ciclo do verão, ele está na minha compra. Quase a metade disso, né? Então, a diferença entre o peso, o valor do peso da entrada e o valor do peso da saída, o cara tem que tomar muito cuidado. Para quem está no Rio Grande do Sul, a gente fez um exercício esse último inverno, só na diferença de preço, com 2 bezerros por hectare, o valor da diferença entre eles na entrada e na saída era maior do que o custo da pastagem. Ou seja, a fazenda só ficou verde, você não produziu nada no dia zero, você já não ia produzir nada do dia zero. Né? Então, e isso é super complicado, porque o cara vai lá, bota dinheiro, faz uma puta pastagem, faz um negócio legal, lá. A hora que ele erra na compra, ele já ferrou todo o inverno. O restante do sistema dele. Né? E além disso, né, Felipe, conta pra gente aí que a sua área, você ficou de passar os desafios do ajuste de carga, né? Como é que a gente pode, quanto pasto nós podemos produzir, né? E como é que a gente pode lidar com essas oscilações aí, utilizando o sistema de manejo, o ajuste de carga, essas coisas que são muito difíceis na prática para a gente fazer isso. Né? Você como é que a gente faz? Dá um segredo para a gente aí. Então, esse assim, você sabe que eu venho pensando muito sobre todas essas coisas que envolvem a dor do pecuarista, né? Eu tenho certeza do que eu vou te falar. E foi por isso que eu resolvi passar esse tema para você. Tá? A maior dor da pecuária, no meu ponto de vista, é ajuste de carga. Por quê? Porque todo mundo me pergunta, Felipe, quantos bois cabem na minha fazenda? Mas quantos bichos eu coloco? Mas quantos animais eu posso ter? Como que fica isso ao longo do ano? Isso é ajuste de carga. Então, todo mundo me pergunta isso. Ganho de peso é importante? Claro que ganho de peso é importante, mas não adianta nada você querer ter ganho de peso se os bichos não estão comendo, cara. Né? Então, a fazenda ela é um restaurante que você tem que entregar esse pasto, vamos dizer assim, para os animais todo dia. Então, a questão da oferta de pastagem, ela tem um ciclo muito, muito, muito parecido com esse negócio das tuas curvas de ciclo de pecuária. Só que o que na verdade acontece? A curva de estacionalidade de pasto, ou seja, de que as pastagens não produzem a mesma coisa todo dia, toda semana, todo mês e todo semestre igual, em qualquer lugar do mundo, né? Ela é só uma pequena fatia dentro daquela tua curva que é macro, que é de mercado. Então, se eu fatiar a minha bem pequenininha ao longo dos dias, das semanas, dos meses, pior que eu estou fazendo uma parte daquilo que você está fazendo. Por que existe, então, essa dificuldade no ajuste de carga? Porque tem 3 coisas que são preponderantes para crescimento de pasto: luz, água e temperatura. Então, nem todos os dias tem chuva, nem todos os dias tem a mesma luminosidade, nem todos os dias tem a mesma temperatura. Isso faz com que o padrão de produção de acúmulo de forragem seja absolutamente diferente. Ele é diferente entre semanas, entre meses, entre estações e entre anos, como você compara. Isso significa que se minha curva de produção de pasto ela é bem parecida com o slope, igual você mostrou aí, onde ela tem um ponto bastante alto, depois um ponto bastante baixo, tem aquele dente. E se a demanda da tua fazenda é constante, você há de convir que vai ter uma época do ano, se você não ajustar essa carga,
que é ajustar a carga? Eu adequar o número de animais que eu tenho na fazenda à quantidade de pasto que eu tenho, simples desse jeito, né? Mas se eu não fizer esse ajuste, significa que em alguma época do verão, onde eu tenho todas as condições de crescimento de pasto, eu posso ter um excesso de forragem, e quando eu estou no inverno, que a taxa de acúmulo de matéria seca é baixa e eu não alterei a minha alotação, eu não vendi animais, eu fiquei com a mesma carga, eu vou ter um sistema entra por colapso, porque eu começo a ter menos produção de pasto e maior demanda. Em outras palavras, tanto no verão, quando sobra pasto, quanto no inverno, quando falta pasto, nós estamos falando de 2 cenários de perda. Um é de perda de acúmulo de forragem que foi produzida e não foi colhida, e a outra é uma perda de forragem que morreu por senescência e não tem mais qualidade e os animais não têm como consumir. Então, quer dizer, a gente acaba passando por aquele ciclo de contrativo nas pastagens também. É a mesma coisa. Crise, baixa oferta, começa a subir, e aí você tem o excesso, né? E começa a cair. Só que elas acontecem num timing um pouco diferente. Então, a hora que eu não tenho mais o pasto e tem menos boi ofertado, a tua curva ela é ao contrário da minha, ela está na alta. Agora, quando tem o excesso de pasto, que tem mais oferta de boi, a tua curva de preço ela está para baixo, mas elas têm o mesmo formato, elas têm o mesmo formato. Então, o que eu acho importante, o pessoal tem que se dar conta, você está se envolvendo com fazenda, a gente está entrando agora na primavera, no verão, aquelas áreas da sua fazenda que não estavam produzindo pasto, filhão, ela vai começar a produzir bastante agora. Né? E aí é um momento de você poder adequar bem os animais na tua área para fazer com que a eficiência do pastejo seja alta. Né? Nas simulações, nós fizemos uma simulação hoje que conta, eu posso te mandar isso aí depois para a gente disponibilizar para o pessoal. O maior impacto que existe no orçamento de uma pastagem é a eficiência de colheita, e se você tem eficiência de colheita, naturalmente a tua taxa de lotação é maior. Não é ganho de peso. Ah, mas o Felipe está falando que ganho de peso não é importante. Não, eu não estou falando isso, eu estou falando que não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é não faltar pasto, estar ajustado a oferta e demanda, mas a colheita de pasto tem que ser muito boa. Você não vê um plantador de soja plantando soja e largando 30% da produção da colheitadeira no chão, mas na pecuária você vê o cara fazendo isso. Então, quando a gente produz esse tecido, quando a gente produz essas folhas, quando a gente produz essa forragem, a eficiência de colheita é muito importante. É o que mais impacta no retorno do investimento de uma área de pastagem hoje em dia. E você pode, então, tendo uma lotação maior, você pode abrir mão um pouco do ganho, porque a galera como um todo na área produz bastante, mas não individualmente você tem que olhar. Então, o ponto fundamental nesse momento, agora que nós estamos passando em qualquer lugar do Brasil, é que aonde está chovendo, aonde o pasto começa a querer perfilhar cada vez mais, se você acertar agora, você entra num verão muito bom. Se você errar, vai ter ou um excesso de forragem passada ou um déficit. E só a última dica com relação a essa pergunta, para você que está na tua propriedade, eu quero deixar esse recado para você pensar depois e ver, acho que o Felipe falou um negócio que eu acho que realmente é o que eu faço. Como é que o produtor, ou quando você não tem tanta informação, você se defende? Né? Quando é que eu tenho menos pasto? Eu tenho menos pasto no inverno. Então eu vou ajustar minha lotação da fazenda inteira pela lotação do inverno, porque como eu tenho menos pasto, eu deixo menos animais e aí eu passo bem o verão. Mentira, porque você vai ter um excesso de forragem, você está perdendo muito dinheiro quando você faz isso. Né? Então, presta atenção que esse é um jeito importantíssimo. Então como é que faz? A gente vai continuar conversando aqui, mas bota na tua cabeça que entrar com animais, sair com animais, vender, comprar, criar estratégia, tudo, por exemplo, que o Roberto mostrou até agora aí, tem que fazer parte do teu dia a dia. Né? Se eu estiver entrando numa época que eu vou ter excesso de forragem, ainda olho o gráfico dele do outro lado ali e vejo que tem uma oportunidade, mas é óbvio que você tem que comprar bicho. Né? Agora, se você está numa falta de pasto, você vê que o cenário é positivo, vai ter o mercado está comprando uma reposição, por exemplo, vende, cara. Não tem uma fazenda, eventualmente, sem nenhuma cabeça por alguns dias, ela pode ser altamente lucrativa. É só não ter nenhum bicho perdendo peso. Né? Então, acho que esse é um...
E a outra, você pode parar de adubar muito forte no ciclo de recuperação e expansão, né? E aí você explora isso, porque adubar pasto é muito barato, não tem que discutir, né? Ainda mais se você pegar um ciclo de expansão. E no ciclo de esgotamento você pode manter, e depois aí no período curto, né, que é um ciclo onde você tem crise, aí você monta uma estratégia, talvez reduzir, diminuir, adubar um pouco menos, fazer um manejo mais, mas sua fazenda vai vir com um residual muito bom, né, Felipe? Ela está lá no solo, né? E esse residual você pode também trabalhar ele bem, né? Como é que você trabalha? Essa é uma estratégia muito legal de você, só que você tem que ter técnica para fazer isso, né? Você chegar e falar para o cara assim, não, vou abrir mão da adubação por causa do XYZ, beleza, mas o cara tem que saber o que ele está fazendo. Outra coisa que pode ajustar a carga é suplemento, né? Então eu posso abrir mão de algum suplemento numa área para ajustar a carga. Por que suplemento eventualmente ajusta a carga? Porque existe algum efeito de substituição de consumo de matéria seca, onde os animais deixam de comer pasto em detrimento a esse suplemento que você está colocando no coxo. Então, se você, mas como é que eu faço isso? Primeira coisa, vai a dica, tem que ter coxo na fazenda. Se não tiver coxo, não tem suplementação. E isso é uma coisa que eu me deparo bastante com relação a isso. Então, todas essas técnicas que estão disponíveis, elas servem para fazer isso. O que você precisa saber? Você precisa conhecer a sua fazenda. Então, quando eu estou falando agora, eu queria que você parasse para pensar um pouco o seguinte, ó. Pensa nesse momento, lá na sua propriedade, qual é a área que te dá dor de cabeça, aquela que não produz, que alaga, que tem pedra, que o pasto é uma porcaria? Sei eu, entendeu? Toda fazenda tem uma área que é mais limitante. Então, tanto conhecer uma área tão ruim quanto a melhor, esses dois extremos, você também tem que conhecer as outras. E quando você conhece as outras, você fala, bom, agora, pelo menos eu vou fazer um planejamento forrageiro da minha fazenda. Mas é tão complicado essa palavra, eu não sei fazer. Cara, anota. Pega lá com o teu peão o seguinte, cara, como é que era o histórico nosso aqui? Quantos bichos cabiam? Lá naquela invernada do Boizinhos, lá, cara, lá ali, ó, tinha 300 no vídeo, mas acho que esse ano a gente roda com 400, que no ano passado sobrou pasto. Então, a memória de tudo aquilo que você vai fazendo na fazenda, não precisa ter software, não precisa ter sistema, não precisa. Precisa anotar. Depois, você se qualificou, você vai ter que ter cada vez mais ferramentas de gestão. Mas o mais importante é conhecer a propriedade no primeiro momento. E como é que você programa a produção de forragem? Como é que você faz esse treino? Essa é uma coisa que não é muito fácil. Mas vamos lá. Uma das coisas que são mais importantes dentro desse ponto de vista, conta, é o cara estratificar quais são as plantas forrageiras que existem dentro da propriedade. Então, às vezes você vai para... Vamos pegar alguns exemplos extremos, vai. O sul do Rio Grande do Sul, onde o cara só tem campo nativo. Cara, você tem um tipo de exploração forrageira, apesar de que o campo nativo pode ter 100, 200 plantas diferentes de espécies por metro quadrado. Eu já tive uma experiência de trabalhar com isso aí. E um outro extremo, passando por áreas de fazendas que tem 4, 5, 10 espécies de planta no mesmo lugar. Elas não se comportam da mesma forma. Então, um mombaça não se comporta igual a um Tanzânia, que não se comporta igual a uma braquiária, nem antiga. Então, precisa ter um pouco de conhecimento para fazer isso daí. Como é que eu faço? Eu tenho isso aí sim tem técnicas e tem ferramentas, depois nós vamos falar um pouco mais dessas ferramentas. Mas o importante é o seguinte, imagina que meu pasto, se você não sabe fazer essa conta, tem sempre um técnico ao teu lado que possa fazer. Eu vi ali que meu pasto pode produzir 10 mil quilos de matéria seca por hectare ano. Tá. Como é que eu faço? Eu pego essa produção e eu distribuo ela em porcentagens mês a mês. Olha, na experiência do Felipe, essa braquiária ela vai produzir no começo da primavera 8%, depois ela vai para 12%, depois ela vai para 15%, depois ela tem um pico de produção que praticamente em um mês e meio, 50% da produção dela está concentrado naquele momento. Né? E você vai dividindo. Quando você divide todas essas produções ao longo dos meses, área por área, e soma todas as áreas, você soma essas produções, você tem uma curva de produção de pasto na tua fazenda. Aquela é a ideia do que vai ter. Se você não tem o número, não tem problema. Você pode pelo menos ter a magnitude da diferença entre os meses e falar, olha,
provavelmente a minha experiência fala que eu posso ter 200 animais aqui, 400 lá, 500 no meio de uma época, e depois eu vou ter que ir organizando isso. Então, a forma com que eu faço é invernada por invernada, que nem se fala aqui no Rio Grande do Sul, ou pasto por pasto, você vai fazendo essa produção, joga ao longo dos meses e soma tudo isso. Bom, agora eu tenho, então, contar a quantidade de forragem que eu tenho de previsão de produção. Agora eu tenho uma outra história do lado, que é a demanda gerada pelos animais. Ou seja, eu tenho X cabeças de tantos quilos. Se você na tua fazenda, você não sabe teu estoque, e você não sabe quanto ele pesa, não tem essa conversa mais, nós não temos o que fazer. Né? A balança da fazenda no curral é o caixa eletrônico do banco. É ali que sai o teu extrato. Então, se você não souber o peso do estoque, praticamente não sabe nada daí de chutômetro. Né? Então, é importante você ter essas duas situações. A partir do momento que eu tenho peso dos animais, quantidade dos animais, e a gente sabe que se fosse só a pasto, nós estamos falando de um bovino consumir uma forragem legal, 2,5% do peso vivo dele em matéria seca, bom, aí é uma regrinha de 3, é muito fácil. Eu sei quantos bichos eu tenho, eu sei qual é a minha demanda, eu sei quanto de pasto eu tenho. E eu ajusto essa oferta e a demanda. Parece muito simples do jeito que eu estou falando, mas não é. Por que não é? Manejar pasto é a coisa mais difícil que tem. É por isso que a maior pergunta que existe para mim é quantos animais cabem na fazenda. A gente anda muito no achômetro das coisas, né? Então, eu sei que esse é um problema seríssimo. Essa é porque realmente é a dor de todo mundo, diferente no confinamento, que você pega a quantidade de animais, você já tem a dieta, você sabe qual a quantidade de alimento que eles vão comer, você tem uma balança eletrônica no vagão que distribui no coxo, você pesar ainda a sobra do coxo, você sabe quanto que entrou dentro dos bichos e tudo mais. Então, é muito mais fácil. Agora, quanto que um animal está consumindo de pasto ali, você não sabe me aferir naquele momento, né? E é por isso que a gente entraria numa outra seara, que não necessariamente é agora, que é o manejo em si do pasto para eu poder fazer esse ajuste, mas isso é tema para, de repente, uma outra conversa. Então, pessoal, vai botando as perguntas aí, que já eu e o Felipe vamos responder. Nós estamos só trabalhando os temas aqui para gerar os tópicos aí para vocês. E não se esqueçam que daqui a pouquinho a gente vai soltar a surpresa para vocês. Felipe, mas se não fica, só para quem ficar até o final. Mais uma aqui. Como calcular a demanda dos animais? Um pouco a gente falou sobre isso, né? Mas vamos reforçar, né? A demanda ela é gerada em cima da soma de peso vivo de todos os animais na tua fazenda. Então, a hora que você tem o peso deles, vezes 2,5% do peso vivo, essa é a quantidade total de forragem que a tua fazenda tem que produzir para que esses animais eles tenham desempenho. Mas, pelo menos não passe fome. Bom, agora entra um ponto importante aqui. O que significa peso? O cara fala assim, na média dá tantas arroba. Não é média. É peso. Né? É controladoria. Inclusive, eu quero deixar aqui um recado. Existe um sistema muito legal que em breve a gente vai estar cada vez mais divulgando aí nas mídias, que é um sistema de controladoria de uma empresa que se chama Orienta. Os caras estão voando com relação a isso, que é um formato completamente diferente de enxergar esses números do ponto de vista de dado de peso. Mas vamos voltar um pouco à vaca fria, que é o seguinte, quando eu somo peso, o que eu tenho na minha... Você sabe a quantidade de vaca que você tem? Qual é o peso total das vacas? Você sabe a quantidade de bezerros que você tem? Qual é o peso total dos bezerros? Qual é a quantidade e o peso total de cada categoria na tua propriedade? Se você fizer naquele momento essa conta de quilos e a conversão para quanto tem que comer por dia, beleza. Só tem um problema. Se tudo estiver andando bem, a cada dia os animais vão tendo ganho de peso. Significa que a cada dia a tua demanda vai aumentando porque o peso dos animais vai evoluindo. Felipe, mas então como é que eu faço? Não tem problema nenhum, você não precisa querer. O ótimo é inimigo do bom. Então, você não precisa ficar pesando o gado todo santo dia.
Se você tiver algumas datas específicas de manejo, você vai ter que fazer uma vermifugação, enfim, qualquer manejo, a regra é a seguinte, é ordem, né? Entrou no curral, pesa. Não interessa. Você tem que ter uma rotina de pesagem do gado quando passou no curral. Ele está na tua frente, você tem que pegar aquela informação. Quando você tem essa informação, você já está tendo a evolução do rebanho em termos de peso e ver se aquele manejo que você tinha determinado no começo da estação de crescimento, se está acontecendo. Eu simulei que vai dar 700 gramas. Mas será que está dando 700 gramas? Você não pode ir aferindo mês a mês isso, ou você vai esperar lá o final do ciclo para ver, era para dar 700, não deu. Sim, cara, mas aí já acabou o verão, não tem mais o que fazer. Então, é importantíssimo que vocês tenham na sua propriedade o extrato do gado. Quantas cabeças eu tenho, de quais categorias, aonde que elas estão alocadas e qual que é o peso de cada uma delas. E eu vou te dar só mais uma dica. Tá? Bota um desafio, se você quiser botar no chat aí, a gente bota um desafio. Eu não conheço nenhuma fazenda, vou falar aí, vamos arriscar de 500 cabeças para cima. Com menos acontece também. Mas com 500 cabeças para cima, que o estoque do cara fecha. Não fecha. Eu desafio qualquer um aqui no chat a colocar. Não, eu tenho certeza na minha fazenda fecha, não sei o quê. Não fecha. Pulou para o vizinho, foi para o Zé Arlindo, foi para não sei aonde, voltou não sei do que, pulou para a cerca do outro. Não fecha. Então, essa é a importância, então, de você pegar e ter sempre um relatório de controle dos teus animais para saber o seguinte, não é que, estão faltando 5. Não, lembra, Felipe, é que ali ela pulou naquela cerca lá do fundo, mas está lá no vizinho. Cara, 5 bichos hoje na reposição dá quanto, Conta? Dá 20 mil reais. Entendeu? Não, tem 20 pau aí rodando por aí que eu não sei nem onde está, pulou para o vizinho, então não é assim. Então, agora, a partir do momento que você tem uma controladoria direito, você vai chegar para o cara pifado e falar, velho, não são 5 que estão faltando, são essas 5 aqui. Né? Então é importante que hoje o nosso patrimônio estoque vale muito dinheiro. Legal. E Felipe, agora você deu aí para a gente como é que programa, como é que calcula aí. Eu tinha um problemão, porque a gente tinha uma fazenda bem intensiva, bem adubada, e aí quer dizer, calculei quanto que eu tenho que consumir. Tenho que jogar lá meus animais, vou ter esse ciclo de alta oferta, chove, pico de oferta, crise de oferta, e aí eu tenho que regular esse tem, ou seja, oferta e demanda, né? E eu tenho algumas ferramentas, não são muitas, né? Mas chover a gente não controla, a gente basicamente tem o adubo e a carga animal, né? A carga animal não dá para ficar vendendo, a gente tem que tentar olhar um pouquinho o mercado. Como é que eu consigo ajustar? O adubo nos ajuda? A gente pode usar esse excesso de carga que eu vou ter esse pico, que eu sei que eu vou ter um momento para eu regular a minha adubação, o quanto de N eu tenho que jogar, de nitrogênio eu tenho que jogar, para naquele momento eu ter mais oferta, e depois eu vou chegar lá no final, né, onde eu não vou ter oferta. O que eu posso fazer nesse momento aqui de máxima oferta para eu tentar esticar minha curva, né, jogar ela lá para frente e ter mais pasto. Pessoal, antes do Felipe responder, vão colocando aí as perguntas que eu já estou de olho aqui para separar. E terminando a resposta dos Felipe, nós vamos lançar aqui a nossa surpresa para vocês. Maravilha. Cara, assim, uma coisa importantíssima, tudo isso que você falou resume-se no planejamento forrageiro. Então, quando você for começar qualquer estação de crescimento, tem que ter esse planejamento feito previamente. E esse planejamento, ele passa principalmente pela... Assim, cara, a minha fazenda tem um certo fluxo de caixa, eu tenho uma demanda de venda a ser feita, eu tenho que realizar aquilo. Então, eu sei o quanto que, eventualmente, eu tenho que faturar. Isso é meio pragmático e o pecuarista sabe bastante dessa conta. Né? Agora, o planejamento forrageiro é uma grande dor e essa é a dificuldade. Bom, vou dar algumas coisas que a gente pode fazer. Se eu tiver com falta de pasto e começou a chover, se eu adubar e eu tiver as condições para adubar, será que pode ser feita uma coisa dessa e ajustar a carga? Claro que pode.
Qual é o problema disso? Não é adubar, porque 1 quilo de nitrogênio vai me dar 60 quilos de matéria seca ou de pasto. O problema é o quanto vai custar adubar. Então, e que fórmula vai adubar, né? É possível isso dar retorno. Se você, mesmo com valores muito altos, a conversão de 1 quilo de nitrogênio para 1 quilo de pasto ela é muito elevada. Ela vai ser muito mais elevada quanto melhor a fertilidade. O que não significa que você tem que largar adubando toda a fazenda. Por quê? Eu já passei por várias situações onde o cara tem uma ansiedade muito grande de adubar. E se você que está me ouvindo, você não está acostumado a adubar, você não sabe, você não se sente bem ainda falando, cara, eu sou um cara que colhe bem pasto, eu consigo manejar bem meus animais e tudo mais, eu já te adianto, adubar vai dar prejuízo. Porque eu vou fazer você gastar um dinheiro que você nunca gastou, vai botar mais custo dentro do sistema, não vai colher pasto e você vai tomar prejuízo, porque você jogou mais um custo em cima, produziu mais pasto, mas não colheu. Então, adubar é bacana, dá retorno, mas você tem que fazer bem em cima de uma técnica adequada. Suplemento, que nós já falamos aqui, é uma ferramenta de ajuste de carga, né? Outra coisa, vamos inverter tudo agora, vou dar uma sugestão. Vamos supor que você fala assim, não, faz 40 anos que eu ajusto a carga na minha fazenda pelo inverno, eu fico tranquilo que o meu inverno o gado não perde peso, mas no verão também fico tranquilo que sobra pasto, mas está tudo certo. Né? É melhor administrar o excesso do que a farta. Né? Então, só que aí você também está perdendo dinheiro. Então, vou te dar uma sugestão. Você tem lá uma quantidade de pasto que vai dar mais da quantidade de gado que você tem, arrenda um pedaço para o vizinho. Né? Traz gado de fora arrendado, não precisa botar dinheiro na frente comprando, ou se você tiver caixa, compra gado para ajustar essa carga, sabendo que depois você lá assistiu às aulas do Alberto e você sabe que lá em final de março eu vou ter que dar um jeito de vender gado. Outra coisa dentro do planejamento forrageiro, Kunta, abre mão da produção de feno, de silagem, de alguma coisa, e aí um confinamento. Não estou falando que o cara precisa fazer confinamento, mas qualquer área de sequestro de excesso de forragem produzida no verão pode ser muito bem utilizada no inverno para você ajustar esses dentes. Ou seja, eu não estou jogando fora aquela forragem excessiva que produziu no verão, eu só estou simplesmente alocando ela para outra época do ano para poder ter essa coisa ajustada. E para a gente que está aqui, eu queria deixar uma dica e pensasse numa experiência profissional que eu passei e que isso é um divisor de águas para mim. Tá? Trabalhei em Montana, no Rio Grande do Sul, nos Estados Unidos. Tá? Menos 32 à noite, puta. 6 meses de neve. 1 mês para derreter aquela porcaria toda, um barro desgraçado. E se você tiver pelo menos mais 1 mês para rebrotar o pasto, foram 8. 8 de 12. Então, em 4 meses, o cara tem que trabalhar o ano inteiro. Eu acho que a nossa situação é um pouco melhor. É bem melhor, hein? E outra coisa, né? Você falou aí adubo e... Quer dizer, como é que a gente faz uma boa relação de troca do adubo com a roupa que a gente vai produzir? Quer dizer, o adubo, a gente está vendo aí uma explosão de preços do adubo, mas a gente pode trabalhar com um bom fluxo de caixa, um bom planejamento, para poder ter o recurso na hora que o adubo está barato, na hora que eu posso montar uma estratégia de relação de troca. Qual é a relação de troca ideal? Como é que eu faço isso? Quando a gente começa a montar isso, nós começamos num processo ao longo de um ano, não é uma coisa que você faz, eu quero fazer hoje. Você não faz hoje. Você faz ao longo de um ano, ao longo de ter um planejamento. Olha, tem um planejamento de comprar tanto de adubo, tanto de nitrogênio que eu vou precisar, que o Felipe mostrou aí, para fazer essa produção de forragem, para botar aquela carga. E aí, a partir disso, eu falo, bom, aqui eu preciso comprar tanto. Então, a minha relação ideal é essa aqui. E, às vezes, ela passa montada na nossa frente, a gente não sabe o que fazer. Nós nem sabemos como é que a gente protege ela. Então, tudo isso... Eu já passei por situações muito, muito parecidas com essa, e onde você ficava naquela, né? Aduba ou não aduba? E é óbvio que a relação é muito boa, né? Mas existem algumas coisas que não tem tanta... que assim, a causa e efeito é difícil de ser medido. Vou dar um exemplo aqui para a gente só meio que fazer um brainstorm.
né? O cara que tem vaca de cria, por exemplo, que está vendo a gente aqui, o cara tem vaca na cria, né? Existem alguns dados que, vamos falar, o cara fez tudo o que o Felipe falou aqui, pesou o gado, fez, moeu, babá, controlou, tá. Tem um treco que não está no DRE da fazenda de jeito nenhum de uma vaca de cria, que é o score corporal de uma vaca prenha, né? Como é que você realiza esse dinheiro do score corporal de uma vaca prenha? Ou seja, uma vaca que emprenhou e está gorda, para quem não tem uma relação muito forte ainda com o termo score, né? Score corporal. Por que eu estou falando isso? Cara, produziu forragem, ela consumiu, ela desempenhou, ela emprenhou de novo, e óbvio que aí a progesterona está funcionando para ela fazer cada vez mais gordura para parir o próximo bezerro. E isso demandou caixa e dinheiro da própria fazenda. Cadê esse dinheiro? Né? Ele vai estar, obviamente, no outro bezerro. Mas para o teu fechamento de DRE 31 de dezembro, não está. Então, são algumas coisas que a gente tem que sempre levar em consideração, porque senão a conta fica complicada. No máximo de bezerros produzidos, por descartar o mínimo de vaca, para produzir mais bezerro, né? Não ficar com uma taxa de prenhas baixa, enfim, está tudo aí. E essa relação que eu digo, gente, o adubo com... É valor contra valor, né? O que é um valor bom de adubo que eu posso pagar por uma arroba de boi que eu vou produzir? Então, gente, é assim, são números que a gente vai numa fazenda e começa a perguntar e a gente não vê esse número, a gente começa a criar, porque a gente vê que o pessoal não criou. E isso é um número que vai fazer toda a diferença lá no faturamento dele, um dinheiro que ele botou dentro da porteira para gerenciar fora da porteira. Né? Então, é um dinheiro que tem um cara que um cara até aluno meu no Pasto Online, ele fez uma mentoria comigo, amigão, formou no Exalc também. E aí eu estava na fazenda dele conversando, ele falou assim, mas cara, se eu jogar 100 kg de ureia, né, eu consigo colocar mais uma bezerra e meia por hectare? Consegue. Eu falei, ele é meio mineirinho, né? Eu falei, mas então uma bezerra e meia por hectare a mais, eu consigo pagar o arrendamento de todo mundo. Então, é a conta que o cara... Aí o adubo está fazendo um baita efeito. Só que esse cara é um bom manejador de gado e de pastagem. Então, aí você vê, aí eu posso tocar o cara na fogueira para poder fazer isso, porque eu sei que ele vai conseguir realizar. Né? Mas olha a cabeça do cara. Eu sei que está caro, mas eu sei que se eu colocar isso mais por hectare, eu produzo um pouco mais de carga e essa carga a mais me paga. Paga pouco. Certo? Então, Felipe, vamos contar para o pessoal, então, como é que vai ser a surpresa? Vamos dar aquela... agitada, então vai lá, pode mandar aí, você que preparou, você conta. Tá, bom, assim, pessoal, bom, primeiro que eu estou super contente aí da gente poder, né, ter tido a oportunidade de conversar um pouco sobre tudo que a gente está dividindo um pouco, né, sobre manejo de pasto, esses... ajustes todos, as estimativas de produção, né? E isso tudo, né, Conta, ele é super baseado na nossa experiência de vida, né, do nosso dia a dia. Então, o que mais a gente acaba fazendo, cara? A ideia sempre é de dividir cada vez mais conhecimento com as pessoas que estão perto da gente. Quem acompanha a mim, quem acompanha você, sabe o quanto que a gente se dedica a isso. Por que a gente se dedica a isso? Cara, nós fizemos tanta cagada, meu. Então, no mínimo, tentar minimizar isso para as outras pessoas já é um grande ganho. Se eu chegar e falar assim, cara, não faz isso que vai dar ruim. Já é uma grande... O cabelinho branco é uma delas, né, Omar? Isso aí. Aqui, somar os dois. Mas aí, então, o que a gente faz? A gente acaba, pessoal, dividindo o dia a dia do nosso... Eu vivo do boi, o Alberto vive do boi, porque a gente precisa desse negócio, a gente vive da pecuária, da agricultura, da produção de feno e tal, mas é assim que a gente toca a nossa vida. Então, eu preciso ser assertivo. E a partir do momento, então, que a gente consegue... com uma vasta experiência já de mercado, poder dividir isso com vocês, para nós é uma grande satisfação. Então, qual é o presente para quem está aí? Você consegue botar o link também, né, Mazo? Só para completar, quer dizer, cada fazenda, gente, cada condição é pessoal. Por mais que a gente fale, eu tenho essa situação do ciclo é comum para todas, essa situação.
mas a solução desses problemas muitas vezes é pessoal. Eu faço cria, recria, engorda, eu faço recria, engorda, eu faço só engorda, eu sou um confinamento. Ou seja, a solução, as ideias para tentar trazer um pouco de luz a essas soluções, elas são pessoais. Então, dentro dessa ideia que o Felipe vai contar agora para vocês, personalizar um pouco, ajudar vocês com uma resposta mais pessoal, né? Personalizar um pouco e poder trazer uma solução para vocês. Até eu lanço um desafio aqui para quem estiver no chat aqui, ó. Se você ou está se formando, ou acabou de se formar, ou você que é produtor e, enfim, tá nessa linha toda que a gente está falando, escreve no chat aqui, ó, se você tem certeza que você estudou, fez um monte de coisa e que nesse momento você não sabe nada. Você é inseguro em falar assim, puta, eu não sei. Escreve aqui do lado eu. Você vai ver a quantidade de pessoas que faz isso e é normal. Nós passamos por isso bastante. Tá? Então, qual é a surpresa para vocês que estão aí? Aqui, acho que você pode colocar ali no chat. Vou botar aqui. O link... esse link que está aí, www.felipemoura.me/pasto, tem um hífen ali, ó, online. Para quem entrar no Pasto Online, mas é só hoje, tá? É um conteúdo bem legal, tem um e-book de 84 páginas, tem mais de 40 vídeos mostrando o meu dia a dia, tem palestra, tem áudio, tem um monte de coisa que eu tenho certeza que vai transformar bastante vocês. Ou seja, eu quero passar vocês a se qualificar cada vez mais. Só para vocês que ficaram até o final do chat aqui agora, entrando no link, esse link tem um vídeo lá, vocês podem assistir o vídeo, rolem a página, eu tenho certeza que essa página, todas as informações que estão ali, elas vão conectar contigo. Se conectar, eu ficaria muito feliz de vocês entrarem para dentro desse conteúdo. Tem planilha que mostra como é que calcula essas coisas que você falou, né, Maso? Tem material sem contar com a interação que vai ter com a gente. Mas só para vocês que estão aqui nessa live com o Alberto, para esse público, nós vamos fazer o seguinte: para quem entrar dentro do Pasto Online, mas é só hoje, tá? Nós vamos dar para vocês uma mini mentoria, eu e o Alberto. O que é essa mini mentoria? Vocês vão ter condição de pegar qualquer problema da tua fazenda, um problema da sua fazenda, uma pergunta da tua fazenda que seja super importante, e num grupo fechado, né, das pessoas que entrarem para dentro do Pasto Online, eu e o Kunta, nós vamos resolver, tentar ajudar nesse grande problema da tua propriedade. Então, é uma grande oportunidade que vocês têm, além de adquirir um baita de um conteúdo bacana pra caramba, que já vai qualificar vocês, poder ter a possibilidade, né, de estar com nós dois aqui, pelo menos em alguns encontros, depende muito da quantidade de pessoas que vêm. A última vez foi uma loucura, nós tivemos que fazer 4, 5 lives com a professora Janaína de São João del Rei, foi um show isso daí, mas vocês vão ter a oportunidade de estar com a gente, né? Então, eu vou trazer para o Felipe e para o Alberto um problema da minha fazenda que, eventualmente, numa conversa, eu vou resolver uma venda, eu vou resolver um lote de gado que era para segurar, eu vou resolver um problema de adubação que eu não estava sabendo fazer. Ou seja, eu tenho certeza que se você escolher muito bem essa pergunta do problema que você tem na tua fazenda, nós vamos poder ajudar muito. E talvez não, e com certeza, o maior efeito vai ser de vocês. Ou seja, qualquer coisa que a gente possa... Aconteceu comigo. Eu liguei para ele e falei, Alberto, Kunta, vendo gado ou não? Ele falou, não, espera uma semana. Deu R$8.000. Só de um telefonema. Se todo telefonema eu ligar para você der 8 mil, irmão, eu estou bem para caramba, entendeu? Então, é isso que precisa. A informação está disponível, ela está aqui e a gente está querendo dividir cada vez mais com vocês. Então, para quem entrar no Pasto só para hoje, nós vamos dar essa mini mentoria que eu tenho certeza que vai ajudar muito, muito, muito na vida de vocês. Isso tem acontecido. Aconteceu nesse outro grupo, foi sensacional. Eu acho que a gente conseguiu interferir bastante no sistema produtivo dos caras e assim, se eu pelo menos falar para você não fazer aquilo que vai dar errado, já é uma grande coisa, né?
Então, eu espero realmente aí que vocês acessem essa página, esse link, www.felipemoura.me/pasto-online, certo? E aí, vejam tudo que tem na página, rolem a página, vejam os depoimentos, né? Tem um vídeo lá meu que eu explico bem como é que é o negócio, mas não deixem de ficar de fora, porque é só para os meus alunos que souberem que a gente está dando uma mini mentoria aqui, vão ficar bravos comigo, viu? Maria Beatriz, fica disponível até quando para eles fazerem essa compra daí? Até que horário nós vamos dar para eles? Não, o link é para hoje. Pode, no máximo, até meia-noite. Até amanhã, meio-dia. Poder acabar a sessão aí e poder não fazer a compra. Outra coisa, outro recado importante, né, Kunta? O Pasto Online é um conteúdo seu, né? Ou seja, ele tá lá, ele não cai, ele não acaba, ele é seu, ele é de consulta, né? Então é uma coisa muito bacana, porque vocês podem a cada momento assistir um vídeo de novo. Poxa, tem um negócio que eu não lembrava aqui que o Felipe falou, volta lá, assiste. E tudo é reportado através do meu dia a dia. Então não tem porquê, a gente está retratando exatamente o que está acontecendo, né? Então é importante. Aquele livro, né? A gente pode voltar, aprendi, fui praticar, errei, volta lá para ver de novo o que faltou. Exato. E assim, a gente tem um grupo de WhatsApp que é muito legal. Nós vamos migrar, pessoal, para quem é do Pasto Online e vocês que forem entrar, nós vamos migrar para o Telegram, porque os grupos do Pasto Online e do WhatsApp já estão todos chapados, não tem mais como colocar ninguém. Então, é importante, e isso vai acabar. Assim, nós não vamos mais deixar isso cada vez entrar mais gente, porque nós vamos começar um outro conteúdo mais para frente. Então, é uma oportunidade meio única aí para vocês fazerem parte, tá? Então, é bem legal isso que a gente pode contribuir com vocês. São duas experiências aí diferentes, né? Eu fui muito para o mercado, o Felipe se profissionalizou bastante em manejo de pasto, na tecnologia, então dá para a gente trazer duas cabeças aí, mais a sua ou a do grupo também, contribuir, trazermos ideias bem legais, personalizadas aí para vocês. Aqui, ó, o Nildo falou eu, a Camila Meirelli falou eu, olha quanta gente fala eu que não tem aquela certeza disso. Então, pessoal, a gente tem que realmente poder se qualificar, e essa é uma chance, a internet possibilita muito isso, né? Você ter a capacidade de poder... Quem dera a gente tivesse isso, hein, Felipe? Não, Deus tá louco. Que eu errei, podia ter errado menos. É isso aí.